Olá pessoal, bom dia a todos e a todas aí, onde cada um estiver. Um prazer, mais uma vez, estar aqui em casa, eu, Ana, que está comigo hoje acompanhando essa gravação. E é um prazer, um privilégio estar com vida, com saúde e poder compartilhar com vocês mais um estudo da Palavra de Deus, mais um estudo. E a minha oração, meu desejo é que você seja tocado pela Palavra de Deus, como eu fui, como estou sendo, como estamos sendo tocados pela Palavra de Deus. Deus tem falado muito ao nosso coração nesses últimos dias e eu tenho certeza que com você também. Nosso objetivo aqui é transmitir sempre uma palavra de Deus, uma palavra da Bíblia para o seu coração, para o nosso coração. Queridos, estamos estudando aí sobre batalha espiritual já há alguns dias. Primeira lição sobre a importância de nos conscientizarmos da batalha, que estamos em batalha, que o mundo é uma batalha, tanto no campo material como no campo espiritual. E depois a segunda lição, conhecendo o nosso inimigo, nosso adversário, duas lições sobre Satanás, seus demônios e o que ele faz e o que ele age na terra. E agora estamos estudando sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o exército de Deus. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o seu Deus? Quem é Jesus Cristo? E, queridos, qual a importância de conhecermos a Deus, conhecer Jesus Cristo, conhecer o Senhor, conhecer o seu exército, os seus anjos, o Espírito Santo e quem nós somos também como filhos de Deus, para que possamos estar preparados para essa batalha. E já estudamos na semana passada Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus se revelando para o apóstolo João na ilha de Patmos, e ali a gente tem uma visão de quem é Jesus. Não é o Jesus da cruz, o Jesus carregando uma cruz, como falamos na semana passada, o Jesus pregado numa cruz, o Jesus sofrendo, o Jesus humilhado. E não, Jesus Cristo não é mais assim. Ele está vivo, todo-poderoso, Senhor do céu e da terra, grandioso, maravilhoso, como diz Isaías 9, não é? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse Deus grande que está se revelando para nós, que quer se revelar para nós, que quer que a gente o conheça e o conheça de maneira profunda. E a minha oração, e o meu desejo é que você conheça mais a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus de verdade, porque o Deus, o Cristo que muitos conhecem e pregam por aí, não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. Então precisamos conhecer o verdadeiro. O verdadeiro não é o pregado, ensinado e crido por muitas pessoas. O verdadeiro não está ainda carregando uma cruz e nem pendurado numa cruz. O verdadeiro não é fraco, não é humilhado, não anda de joelho carregando uma cruz com o diabo chicoteando. Esse é o falso. Esse é o que tem enganado milhares de pessoas no planeta. Esse é o falso. Mas o verdadeiro, querido, está no céu, todo-poderoso, veio à terra, foi morto pelos homens, ressuscitou ao terceiro dia, tem todo o poder no céu e na terra, é maravilhoso, é tremendo, é extraordinário. E ele diz, eu vim até essa terra, deixei o trono e vim até essa terra para dar vida e vida com abundância para vocês. Tem um ladrão, Satanás, veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Essa é a razão de estarmos aqui falando sobre Jesus, transmitindo uma palavra, a palavra de Deus para você, para que você possa conhecer mais o Senhor. Você que ainda não conhece nada de Jesus, que você possa começar a conhecê-lo,
Você que já conhece um pouco de Jesus, que você possa aprofundar no conhecimento do Senhor. Por quê? Porque a diferença de uma vida vitoriosa e de uma vida fracassada, arruinada e destruída está no conhecimento do Senhor Jesus, no conhecimento de Deus. Queridos, a diferença entre uma vida vitoriosa e uma vida fracassada e arruinada é o conhecimento e a obediência a Deus. É o resultado disso. Eu louvo a Deus porque desde pequeno, como já disse algumas vezes, na nossa casa, desde criança, nossos pais nos falaram de Jesus, nos ensinaram sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Então são aí 5, 6 décadas aprendendo sobre o Senhor, aprendendo pela palavra e aprendendo na prática, pelas circunstâncias, pelas experiências, quem é Deus. Então, o nosso desejo nesta manhã é que o Senhor se revele para você. Deus, Jesus Cristo, não é apenas por ouvir falar. Não se conhece Ele apenas lendo a Bíblia. Começa por ler a Bíblia, por ouvir sobre Deus. Mas para conhecer a Deus é preciso ouvir sobre Ele, é preciso crer e aceitá-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, para que Ele possa vir até nós, se revelar a nós, transformar nossa vida, abrir os nossos olhos e trazer revelação plena de quem Deus é e de quem Jesus Cristo é. A minha oração nesta manhã é que o Cristo verdadeiro se revele a você, aí aonde você está, e você possa o conhecê-lo de maneira profunda e tremenda, que ele mude a sua história, que ele mude a história da sua família. Se tem sido uma história de derrota, de fracasso, de destruição, na área da saúde, na área financeira, na área familiar, não importa qual a área, se a tua vida, se a sua vida, se a vida da sua família tem sido uma vida de fracassos e derrota, Jesus está dizendo para mim e para você, que Ele é grande e poderoso. Ele é capaz de mudar a minha e a sua história. Vamos fazer uma breve oração? Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dás de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Eu oro, Senhor, por mim aqui que estou transmitindo a Tua Palavra, lendo e explicando e passando para os meus irmãos e amigos. Mas eu oro por eles também, ao receber essa palavra, que sejam tocados, alcançados, transformados pelo poder do Senhor, pelo poder do Evangelho. É nossa oração, nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Pois é, queridos, hoje, domingo 20 de setembro de 2020, e ouça a palavra, ouça todas essas ministrações, a gente coloca no YouTube, essa sobre batalha espiritual, já vamos para a quinta palavra, quarta ou quinta estudo sobre esse tema, e tem lá 50, 60 ministrações gravadas no YouTube, para que você possa crescer em Deus e crescer no conhecimento de Deus. É só você adicionar Pedro Lopes de Vasconcelos, lá no YouTube, e você vai encontrar o canal aqui da igreja com todas as gravações que a gente tem feito. Eu tenho colocado muito a palavra de Deus, tem muitos textos, eu falo muito de Bíblia, eu leio a Bíblia para você. E por que faço isso? Para que você, ao ouvir a palavra de Deus, você possa ser tocado, ser transformado pela palavra. Não é nem que você não entender muito o que eu falo, quem sabe você tem a dificuldade de entender, de compreender. Mas se você pegar os textos que eu cito, vários textos em cada ministração, se você pegar os textos da Bíblia e ler e pedir para Deus, Senhor, fala comigo, eu quero entender, eu tenho certeza, a sua vida vai mudar. Só pela palavra que você vai ler, só pela palavra que você vai escutar, eu leio para você. Então, querido, que a palavra de Deus transforme a sua vida e a sua família. Mas, queridos, estamos estudando sobre como conhecer Jesus Cristo, o capitão do exército de Deus.
Já estudamos sobre o inimigo e os seus demônios e o seu exército. Agora sobre Jesus Cristo, quem ele é? Quem é Jesus? O verdadeiro. Você sabe que os discípulos, Jesus caminhou 3 anos e meio com eles e eles não conheciam a Deus direito e nem Jesus. E os discípulos chegam para Jesus e diz o seguinte, João 14, 8 e 9. Diz assim a Bíblia, e Filipe, um dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus diz para Filipe, Filipe, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Queridos, 3 anos e meio andando com Jesus Cristo, vendo milagres, vendo sinais, vendo mortos ressuscitar, vendo aleijados andar, vendo cego enxergar, vendo tantas curas e tantos milagres, tantas pregações, vendo tempestades ser acalmadas, vendo mortos ressuscitar, tanto manifestação de poder de Deus. E Filipe chega para Jesus e fala, Senhor, mostra o Pai para nós, isso nos basta. E Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Querido, quanto tempo você caminha com Deus? Quanto tempo você ouve falar de Deus? Quanto tempo você lê a Bíblia? E quanto você conhece de Deus? E a resposta é só a gente olhar para a nossa vida, quanto foi mudado e transformado. Porque quem conhece a Deus e quem anda com Deus e quem tem Deus, a vida é mudada a cada dia. Deus é poderoso, Ele nos transforma a cada dia, Ele nos ensina, Ele nos muda. Mas Filipe estava dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, tanto tempo eu convosco que você não me conhece ainda, Filipe. E aí Jesus responde, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Queridos, quem vê Jesus Cristo, vê Deus, porque Jesus é Deus. Você conhece a Deus? Você conhece Jesus Cristo? Talvez conheça na teoria, talvez conheça a vida inteira lendo sobre Jesus e ouvindo sobre Jesus, indo à igreja, mas Deus está dizendo que Ele quer que a gente o conheça de verdade, experiência própria, experiência com Deus. Sairmos da teoria e irmos para a experiência prática. E Ele disse aqui para frente que se alguém me ama e guardar a minha palavra, viremos para Ele e faremos nele morada. Deus quer morar em mim e em você. Deus nos chamou para sermos templo dele, templo do Espírito Santo, morada de Deus. Eu e você somos chamados para sermos morada de Deus, termos Deus em nós, carregarmos Deus. E olha, mais um texto, agora falando de Jó. Você sabe a história de Jó? Jó era um homem temente a Deus, um homem de exemplo, um homem abençoado, uma família feliz. E Deus chega a falar para o diabo, olha, você viu Jó lá na terra? Que homem que me obedece, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. Você vai ler a história de Jó lá no livro de Jó, você vai ver um homem fantástico, temente a Deus. Agora olha o último capítulo do livro de Jó. Olha o que Jó diz depois, no final da sua experiência com Deus, no último capítulo dele, da história dele. Olha o que ele relata para nós. Ele diz, depois de tudo que ele passou, o sofrimento, as perdas, perda da saúde, perda da família, perda dos bens, quando ele perdeu tudo e Deus se manifesta para ele, o capítulo 38 até 42 de Jó, é Deus se revelando pessoalmente para Jó. Pessoalmente. Porque até então, sabe como é que Jó conhecia Deus? Ele responde, Jó 42, 5 e 6, ele diz assim, antes do que eu passei até agora, eu só te conhecia de ouvir falar, só tinha visto falar sobre o Senhor. Mas agora, eu te vi com meus próprios olhos, retiro tudo que eu disse até agora, e me sento arrependido no pó e na cinza. Queridos, olha que dimensão de experiência. Olha o que Jó fala para nós. E fala para Deus, e é uma mensagem para nós.
Tudo que eu falei até agora, os meus questionamentos, por que eu perdi tudo, por que eu passei por tudo isso, por que essa enfermidade terrível, por que eu perdi meus filhos naquele vendaval que matou todos eles, por que eu perdi todos os meus bens, por que as pessoas me roubaram, me destruíram, por que eu estou aqui sentado no pó, perdi tudo. Questionando, Jó passou a perguntar para Deus, ele queria saber por que aconteceu todas aquelas tragédias na vida dele. E Deus se revela para ele, e Deus começa a falar para ele quem é Deus. No capítulo 38 de Jó até 41. Lê aquilo lá que você vai ver a revelação tremenda, Deus falando quem ele é. E daí no 42, depois de Jó ouvir tudo que Deus falou para ele, quem Deus é, Jó diz o seguinte: Senhor, eu te conheci até agora apenas de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora a experiência é real, eu te vejo. Retiro tudo o que eu disse até agora, todos os meus questionamentos, todas as minhas bobeiras e besteiras que falei. E sento arrependido no pó e na cinza, porque eu sei que eu sou pó e cinza. Mas eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é extraordinário. E eu sei que o Senhor pode mudar agora a minha história. Eu já fui um homem tremendamente vitorioso e feliz. Agora estou arruinado e destruído. Mas eu reconheço que sou pó e cinza, eu não sou nada, eu preciso de ti, eu me sento arrependido no pó e na cinza. Eu quero, Senhor, eu quero o teu mover, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a história da minha vida. Era isso que ele estava dizendo, e Deus mudou a história dele. Se você ler o restante do capítulo 42 aí, você vai ver que Deus abençoou Jó tremendamente e dá a ele o dobro de tudo que ele tinha perdido. A minha oração nesta manhã é que talvez se você até hoje a sua vida tem sido um desastre, tem sido só de problema, de tragédia, de perdas, de sofrimento, Deus está, através do Jó, está dizendo para mim e para você, primeiro me conheça, conheça quem eu sou, conheça o meu poder, conheça a minha grandeza, conheça a minha glória. E você pode fazer isso estudando Jó 38, 39, 40 e 41. E no 42, você vai ver o Jó dizendo, agora eu te conheço, Senhor, na experiência própria. Agora eu te vejo. Agora não é só de ouvir falar. Agora não é só lendo a Bíblia e ouvindo sobre o Senhor. Não é só indo à igreja e ouvindo as pessoas pregarem para mim. Ou ouvindo pela televisão, pelo YouTube, pelas redes sociais. Não, agora eu te conheço na experiência própria. Eu te vejo, Senhor. Deus quer se revelar a você aí. Deus quer mudar a sua história, mas você precisa conhecê-lo na prática. Você precisa conhecê-lo na prática, para que ele possa mudar a história da sua vida, a história da sua família, a história da sua igreja. Pastores, precisamos conhecer Deus na prática, para que ele mude as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso ministério, o nosso modo de viver e de ser. Deus precisa mudar. Deus precisa mudar a história dos nossos fiéis, dos nossos crentes, dos nossos irmãos de igreja. Deus precisa mudar nossas vidas. E só Ele pode fazer isso. Nós não mudamos vida de ninguém. Nosso dever é ensinar a palavra, é pregar a palavra, é mostrar quem é Deus para eles. E a hora que eles conhecerem Deus, Deus vai mudar a vida deles. Precisamos levar Deus para as pessoas, levar a Bíblia para as pessoas. Conhecemos Deus através da Bíblia. Veja só, como conhecer Deus agora? A pergunta é, e como eu conheço Deus? A primeira coisa para conhecer Deus é pela fé. Deus é Espírito, nós não vemos Deus. Os discípulos ainda viram Jesus aqui na terra, nós não vemos. Nós não estamos vendo Jesus, nós não estamos vendo a Deus. A primeira coisa que precisamos para conhecer Deus e a Jesus Cristo é ter fé. Sem fé é impossível conhecer a Deus. A primeira coisa é fé. Porque na hora que você ir para a Bíblia, você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que crer que o que você vai ler lá é Deus falando com você.
Você tem que crer que as histórias que você vai ler lá é a história da vida de pessoas que Deus mudou. Deus mudou. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele está dizendo para Moisés, lá em Êxodo, capítulo 2, Ele está dizendo para Moisés, quando Ele se manifesta para Moisés e chama Moisés para fazer a obra de libertação do povo do Egito, Ele diz para Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o que Deus estava querendo dizer para ele, Moisés, se você não me conhece, eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac e eu sou o Deus de Jacó. O Moisés era a quarta geração do Abraão, do Isaac e de Jacó, ele era descendente. Tinha se passado 400 anos de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus se manifesta para ele e diz, Moisés, eu sou o Deus do Abraão, o Deus do Isaac, o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos seus antepassados. O mesmo Deus que manifestou para eles é o mesmo Deus que está aqui hoje falando com você. Eu quero mudar a sua história como mudei a deles. Eu quero andar com eles, Moisés, com você, como andei com eles. Leia, e a história dele, Moisés, deles, você conhece muito bem, você é descendente de judeu, de hebreu, você conhece a história deles. E eu estou dizendo para você que eu sou o mesmo. Então, o mesmo que eu fiz na vida deles, no Abraão, o mesmo que eu fiz na vida do Isaac, o mesmo que eu fiz na vida do Jacó, eu quero fazer na sua vida, Moisés. Eu quero ir com você, eu quero trazer libertação para a sua vida, libertação para o seu povo, libertação e levar o seu povo para uma terra abençoada, que mana leite e mel, mas você precisa me conhecer e você precisa crer em mim. Queridos, só conhecemos a Deus através de sua palavra, a Bíblia diz quem é Deus, mas para isso eu preciso de fé, senão eu leio a Bíblia como qualquer outro livro e não entendo nada e não acredito em nada. Primeira coisa, eu preciso ter fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, as boas novas. Então, queridos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para mim conhecer a Deus é através da Bíblia. Deus se revela através da palavra dele, a Bíblia, desde a criação no Gênesis até o Apocalipse. Então, o primeiro passo é ter fé, e eu vou ter fé através da Bíblia, lendo a Bíblia. Quando eu vejo o que Deus fez na vida desses homens do passado, como eles foram tremendamente transformados e mudados e abençoados, e foram homens de vitórias extraordinária com Deus, homens que a vida deles está aí na história, e Deus está dizendo para mim, meu filho, assim como eu fui com esses homens, eu estou aqui com você, e assim como eu mudei a história deles, eu posso mudar a sua história. Queridos, estou falando para você aqui hoje, aqui de casa, e você está vendo aí atrás um pouco a noção da nossa casa aqui em Campinas. Eu louvo a Deus porque hoje a gente tem o privilégio de estar morando num condomínio fechado, de ter uma boa casa, uma bela casa. Mas, queridos, eu já disse para vocês que há 20 anos atrás, eu cheguei nessa cidade apenas com a roupa do corpo. Havia perdido tudo. Tudo. E perdido coisas grandes, porque antes disso, eu estava chegando à área gerencial de um banco estatal, com bom salário, funcionário público, bom salário e salário garantido. E eu perdi tudo, eu tive que deixar tudo, por causa de problema financeiro. E eu cheguei aqui sem nada, disse para você. E eu digo uma coisa para você, se eu não conhecesse o Deus da Bíblia, se o meu pai não tivesse ensinado a Bíblia desde pequeno para mim, a minha mãe, a minha família, e se eu não conhecesse a Bíblia, eu não estaria aqui hoje conversando com você.
As tempestades foram tão grandes na minha vida que eu cheguei aqui com a vida totalmente perdida, fracassada, arruinada, em todos os aspectos. E sabe por que Deus mudou a minha história? Porque eu cria, eu conhecia o Deus da Bíblia. Eu sabia que Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é grandioso, Ele é extraordinário. E muitas vezes quando eu cheguei aqui, quando eu orava pelos meus problemas, eu dizia: Deus, o Senhor é o Deus do passado, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Jacó, o Senhor é o Deus de Davi, o Senhor é o Deus de Moisés, o Senhor é o Deus de Salomão, o Senhor é o Deus de Jó, que perdeu tudo e o Senhor devolveu. Então muda a minha história, muda a minha vida, abre portas, me ajuda. E eu fui para Deus. E eu voltei para a palavra de Deus. Eu fui ver o que eu precisava me ajustar com Deus. E eu fui ver o que eu precisava fazer da minha parte. Porque Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Eu preciso fazer a minha, você precisa fazer a sua. Precisamos conhecer a Deus e o poder e a grandiosidade e tudo que Ele tem para nos dar e à nossa disposição, as armas poderosas que Deus nos disponibiliza para a gente ser mais que vencedor. Está aí as armas na palavra de Deus, mas eu preciso conhecer também quem eu sou, filho de Deus, a autoridade que eu tenho, o poder que eu tenho, o poder que está à disposição dos filhos de Deus, para que a gente possa... A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer Jesus Cristo. Mateus 22, 29, o próprio Jesus diz assim, eu li o último versículo de Romanos, dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso crer para que milagres aconteçam na minha vida. Eu preciso crer, porque sem fé nada vai acontecer nem na minha nem na sua vida. Deus só opera em nossas vidas mediante nossa fé, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus diz aqui em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Jesus estava dizendo, falando com os próprios judeus, com o povo escolhido, o povo de Deus. Jesus dizendo para ele, olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, fracassais, vocês vivem uma vida arruinada, fracassada, destruída, porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Era o povo de Deus, queridos. Era o povo de Deus, mas com a vida arruinada, destruída. E Jesus vem para dar vida e vida com abundância, e eles, por incredulidade, rejeitam Jesus, abandonam Jesus. Ao contrário, além de rejeitar, não só abandona, como crucifica. Olha o perigo da incredulidade, olha o perigo de não conhecermos a Deus, olha o perigo de não conhecermos a palavra de Deus. Queridos, na semana passada, nós lemos lá em Apocalipse capítulo 1, Jesus Cristo se revelando para o apóstolo João na ilha de Pátimo. Jesus Cristo ressuscitado, vivo lá do céu, vem à terra se revelar ao apóstolo João e mandar ele escrever tudo que está escrito no livro de Apocalipse. Então, se você quiser conhecer essa revelação de Jesus Cristo pessoalmente para o apóstolo João, você leia o livro de Apocalipse. É sobre o futuro, é sobre os nossos dias e sobre o que vem por aí, que vem pela frente. É revelação, é coisas futuras. E ele se revela para João no capítulo 1, e eu citei isso a semana passada, ele dizendo, eu sou a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, eu sou o primeiro, eu sou o último. E João olha para ele e João começa a descrevê-lo, e João diz que ele tinha olhos como chama de fogo, os pés brilhava reluzente como um latão, diz que a voz dele como voz de muitas águas, um barulho, uma voz tão poderosa que parecia um trovão, uma cachoeira, um barulho enorme, ensurdecedor, a voz dele era assim. E o João diz que ele tinha nas mãos 7 estrelas
E no versículo, no final desse capítulo, ele explica quem eram as estrelas. Ele diz que as estrelas são os anjos da igreja, são a liderança da igreja, e diz que ele tem na sua mão as estrelas, ou seja, esse Jesus grandioso tem nas suas mãos a liderança da igreja. Então, se você é um homem, uma mulher de Deus, a Bíblia está dizendo que ele tem na sua mão as estrelas. Você, se você é de Deus e anda com Deus, você está na mão de Deus, nós estamos na mão de Deus. Outra coisa que João viu, diz que ele estava no meio de 7 castiçais de ouro. E esses castiçais também, no último versículo do capítulo 1, diz que esses castiçais são as igrejas. Então diz que ele está no meio dos castiçais, ele está no meio da igreja. Queridos, a igreja de Jesus Cristo, ele anda com ela, ele está no meio dela. Ele está no meio dela, dirigindo, protegendo, guardando, orientando, revelando e operando através da igreja. Esse é Jesus Cristo, esse é o Jesus Cristo verdadeiro. O que mais que João viu? E ele ainda olha para João e diz: João, eu sou aquele que fui morto lá na cruz do Calvário, mas João, eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho comigo, João, as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Esse é Jesus, querido. Tem com ele a chave da morte e do inferno. Só vai morrer quem ele permitir, só vai para o inferno quem quiser ir para o inferno. Porque se a gente aceitá-lo, ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai entrar em condenação. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, se nós cremos nele, ele está com a chave. Se nós cremos, nós o aceitamos, nós o seguimos, ele tem a chave do inferno e da morte. Por que temer? Por que andar de cabisbaixa? É preciso levantar a cabeça e conhecer quem é o Deus que nós servimos. A grandeza, o poder, a autoridade que ele tem, e ele tem nas suas mãos os seus líderes, a sua liderança. Ele anda, passeia no meio da sua igreja, a verdadeira igreja. Jesus Cristo, ele quer andar no meio, ele quer passear no meio, ele quer conduzir, ele quer dirigir. E a Bíblia, e o apóstolo João diz que nesse momento a manifestação de Jesus foi tão grande, a presença foi tão gloriosa, diz lá, que ele, quando ouviu essa voz, ele caiu desmaiado, ele caiu por terra, ele não resistiu. Nós humanos não resistimos à presença de Deus. Ele caiu por terra. E a Bíblia diz que ele caiu como morto, desmaiado, diante da grandiosidade da presença do Senhor Jesus. Esse é Jesus. Tão grandioso que se ele descer até onde eu estou, até onde você está aí, a gente cai por terra, a gente não resiste. Se ele descer com a sua glória, esse é Jesus. Mas, querido, ele vai descer com essa glória. Ele vai descer. Agora vamos para o capítulo 19 de Apocalipse, já caminhando para o final dessa meditação hoje. Capítulo 19, aqui fala da volta dele, ele se preparando para vir à terra, buscar a igreja. Olha o que a gente vê aí no capítulo 19 de Apocalipse. Olha o que ele está dizendo. O que está dizendo aí? Ele dizendo que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, vai estar sentado no cavalo branco, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Repete de novo aí que os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça tem muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele próprio. A Bíblia diz aí que os exércitos do céu o seguem, montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. A Bíblia diz ainda que da boca do Senhor Jesus sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. O Senhor vai reger as nações, vai governar o mundo com a espada, com a palavra que vai sair da sua boca. A mesma palavra que ele disse: haja céu e apareceu céu, haja terra e apareceu terra, haja mar e apareceu mar. Essa mesma palavra, ele vai dar ordem e vai desaparecer, milhares de pessoas serão mortas com a palavra da sua boca, milhares de exércitos que estarão se levantando contra Jesus no final serão mortos com a palavra que sai da sua boca.
Queridos, isso é Jesus Cristo. Apocalipse 19, leia lá. Gaste tempo, vai lá ler, medita. O Senhor vai falar tremendamente com você. Da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele é o que pisa o lagar do vinho e da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto, na sua roupa e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai aprisionar o falso profeta, a besta, e vai lançá-los no lago de fogo, e vai destruir os demais com a espada que sai da sua boca. Isso no Apocalipse 19. No Apocalipse 20, no começo do Apocalipse capítulo 20, diz que ele vai prender Satanás e vai amarrá-lo e encerrá-lo no grande abismo por 1000 anos. E no final, depois de 1000 anos, vai julgar as nações, vai julgar diante do trono branco, vai abrir-se os livros e vai julgar todos aqueles que não aceitaram a Ele como seu Salvador. Vão ressuscitar para o grande julgamento final. Mas, queridos, apenas dando esse simples relato de quem é Jesus Cristo para você. Apocalipse capítulo 1, capítulo 19 e 20. Mas olha agora o capítulo 6, versículo 15 e 17 de Apocalipse. Ele descendo na terra, quando ele vir, e a Bíblia diz que milhares de pessoas vão fugir de Jesus. Olha o que diz aqui, Apocalipse 6, 15 e 17. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, mas também o servo, o livre. Quer dizer, os grandes, os ricos e os poderosos, mas também os servos, os pobres, os pequenos, os escravos, todos, diz a Bíblia aqui, vão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas do planeta e vão dizer aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? As pessoas fugindo de Jesus Cristo, correndo dele, não querendo ver a sua presença. Milhões no planeta vão fazer isso. Milhões que hoje zombam da palavra de Deus e zombam do Senhor, se não se converterem nessa volta de Jesus, vão fugir, vão correr. A sua presença vai ser tão estrondosa. E você leia no o capítulo 6 todo, leia Apocalipse, veja a revelação de Jesus aí, a grandiosidade da manifestação desse Deus, desse Jesus Cristo. E aqui diz que grandes e pequenos, reis, tribunos, ricos, pobres, que não estavam preparados, quando vê a manifestação de Jesus, vão fugir, vão se esconder, vão pedir que as montanhas caiam sobre eles, porque não querem, não suportam, não resistem à presença de Deus. Meu querido, minha querida, que você possa conhecer mais esse Deus poderoso e tremendo e que Ele possa se revelar mais a você. Volta para a palavra de Deus, gasta mais tempo com a Bíblia, gasta mais tempo com a oração, gasta mais tempo com o estudo, gasta mais tempo com a meditação, menos tempo com o mundo, menos tempo com a televisão, menos tempo com as redes sociais e mais tempo com esse grande Deus, porque Ele quer mudar a sua história aqui, a história da sua família, e Ele quer preparar você para encontrar com Ele quando Ele voltar. Portanto, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que o Senhor continue falando com você, em nome de Jesus. Pai, abençoe essa família, abençoe esse lar, abençoe o meu irmão, a minha irmã, que a tua palavra, que o teu Santo Espírito tenha tocado e continue tocando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.